páginas do terceiro ano, do turno da manhã e do turno da tarde. Vamos lá? Vamos com ciências hoje? Professora Gisele com você, para fazermos o quê? Vamos olhar? Olha aqui a nossa agenda de hoje. Vamos fazer a correção das páginas 212 e 213, ainda do volume 3. Vamos responder juntos as páginas 215, 216 e 217. Combinado? Então, vamos prestar atenção na nossa videoaula de hoje e vamos lá. Primeiro, nós vamos fazer a nossa correção. 212 e 213. Mas eu tenho uma perguntinha para vocês. Aí no livro de vocês, com certeza vocês fizeram a leitura e encontraram essa palavra aí, ó, mineração. Aí tem o significado. Você lembra? Vamos lá. O que é a mineração? Primeiro, nós estamos falando de quê? De rochas, do solo, da importância que tem para o nosso dia a dia, não é verdade? Isso mesmo. Então, essa mineração aí, o que é? É a extração, é a retirada de rochas e minerais da nossa natureza, tá bom? Então, na hora que você encontrar a palavra mineração, você já vai lembrar que é o quê? É a extração, é a retirada. De quê, professora? Das rochas e minerais da natureza. Por quê? Porque aqui nós temos alguns exemplos de rochas. Olha aqui comigo, ó. O granito é uma rocha formada por 3 minerais diferentes. Aqui eu tenho a pirita. É um mineral com brilho metálico. Nós temos o quartzo, que é uma rocha formada por um único mineral. E o diamante, que é o mineral natural, mais duro que existe. Olha que lindo, né, meus amores? Isso mesmo. Algumas rochas que nós encontramos na natureza. E aí vem a primeira questão. Que objetos do seu dia a dia são feitos de materiais retirados de rochas? Essa daí é uma resposta pessoal. Mas, tia Gisele colocou um exemplo. Eu coloquei aqui um desenho, uma imagem de uma pia, que ela aqui, ó, é feita de mármore, tá? Isso mesmo, é um exemplo que eu dei. E aí? Você também colocou isso? Isso mesmo. Então, são objetos que tem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, onde a gente anda. Tá bom? A segunda diz assim: observe as fotos, leia as legendas e responda as questões. Então, nós temos aqui a ardósia. É uma rocha dura, muito usada no revestimento de pisos. Nós temos a pedra-sabão, que é uma rocha que se desgasta com facilidade e é muito usada em esculturas, né? E aí diz, letra A, por que essas rochas apresentam características diferentes? Uma tem falando uma coisa e a outra tem outra coisa. E aí, por que são diferentes? Porque elas são formadas ou elas são compostas por minerais diferentes, né? Então, isso torna elas diferentes. Porque elas são formadas por minerais diferentes, tá? Letra B. A pedra-sabão poderia ser utilizada para revestimentos de piso? Lembra que na imagem falou que a pedra-sabão é utilizada para fazer esculturas? Será se pode fazer revestimento de piso? Bora ver? Não, não pode. Por quê? Porque ela é muito macia e o revestimento desgastaria rapidamente, tá? Se for utilizar essa pedra-sabão para fazer calçamento, né, piso, não ia dar certo, ia se desgastar, ia acabar muito rápido. Terceira. Classifique cada frase em verdadeira, colocando V, ou falsa, colocando F. Vamos lá. A superfície sólida da Terra é formada por rochas. V de verdade. Isso mesmo. Outra. Pequenos fragmentos de rochas formam a areia e o cascalho de rios. Também verdade.
O granito é formado por apenas um tipo de mineral? Falso. Não é verdade. Os minerais possuem as mesmas características? Será que isso é verdade? Também não. Falso. E aí, reescreva as frases falsas corrigindo-as. Então, vamos lá? Vamos fazer a correção dessas frases. Então, nós temos: o granito é formado por diferentes tipos de minerais. Pronto, primeira frase correta aí. Os minerais possuem características diferentes. Isso mesmo. Então, temos que prestar atenção onde estava o erro. Não é verdade? Ok. Agora, vamos ler e responder as páginas 215, 216 e 217 aí do seu material. Ó, na página 214, tem aí um texto que vai falar da formação do solo. Olha que imagem linda, não é verdade? A formação do solo. Meninos e meninas, o solo é muito importante. Mas por quê? E aí? O que nós fazemos com o solo? Será se o solo é importante para as plantinhas? Sim, é muito importante. Será se o solo é importante para nós, seres humanos? Também sim. É no solo que nós podemos construir a nossa casa, é no solo que nós podemos construir as escolas, não é verdade? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. As rochas geralmente são cobertas por uma mistura de restos de seres vivos, fragmentos de rochas, ar e água. E essa mistura todinha aí de seres vivos, de restos de seres vivos, de fragmentos de rochas, do ar e da água, essa mistura toda é chamada de solo. Tá? Muito importante. A formação do solo. Observando aqui essa imagem. As rochas ficam expostas à ação do sol, das chuvas, do vento e das mudanças de temperaturas, não é verdade? Sim, é verdade. Observa a imagem aí. Olha o sol, a chuva. Tudo isso faz com que as rochas fiquem completamente desgastadas. Elas acabam mudando o seu formato. E aí nós temos a próxima imagem que diz assim, ó: os restos de seres vivos acumulam, ficam lá armazenados em camadas, formando a matéria orgânica do solo. Tá, então essa matéria orgânica aí vai ser formada como? Vai ser construída como? Vai se originar como? Através desse acúmulo aí, desses restos de seres vivos. Tá bom? E aí nós temos a próxima imagem. Cada camada do solo tem características diferentes. Quanto mais próxima da superfície, aqui, mais matéria orgânica terá. Pronto. Aqui nós temos a superfície, né? Aqui nós temos a superfície dessa rocha, desse solo. Então, quanto mais a camada estiver mais próxima dessa superfície aqui, ela terá mais matéria orgânica. Por quê? Porque está próximo aqui, não é isso? Ok. Então, nós temos a página 215. Vamos ver o que diz a página 215? Acompanha com a professora, tá? Quarta questão. O solo, em geral, apresenta algumas camadas. A camada mais superficial contém mais matéria orgânica. Por que isso acontece? Aí tem essa imagem no livro de vocês também. E aí? Por que vai acontecer isso? Vamos lá? Porque os restos desses seres vivos se acumulam. Não foi isso que a tia falou? Na camada mais superficial do solo, deixando-o com maior quantidade de matéria orgânica em comparação às camadas mais profundas. Então, por que isso vai acontecer? Porque o que está na superfície, aqui,
bem em cima do solo, vai ter a matéria orgânica. Os restos de seres vivos vão se formar, vão ficar lá, né? Pronto. E a camada que está logo aqui embaixo dela vai ter mais matéria orgânica. Professora, e as camadas que estão lá embaixo? Aí vai ser mais difícil, não é verdade? Ter essa matéria orgânica, tá bom? Muito bem. Quinta questão. Observe a sequência de imagens e responda às questões. Então, nós temos aqui 1, 2 e 3. Olha aqui essa sequência. O que é que a questão está querendo? A. Que fatores podem ter contribuído para a formação do solo mostrado nas imagens? E aí? O que foi que aconteceu, tá? Para formar esse solo? Então, foi a ação do sol, a ação da chuva, do vento, das mudanças de temperatura e dos seres vivos. Então, tudo isso daí fez com que o quê? Formasse o solo. Isso. Então, a ação do sol, da chuva, do vento e as mudanças de temperatura contribuem para a formação do solo. B. Além de fragmentos de rocha, o que mais pode ser encontrado no solo? O que é que nós podemos encontrar também no solo? Podemos encontrar os seres vivos, a água e o ar. Pronto! Lembrando que nós temos aí um texto, na página 214, que tem mais informações. C. Você poderia observar a formação do solo representada nas imagens por quê? Tá? Vamos ver. Você poderia observar a formação do solo representada nas imagens por quê? Não. Porque a formação do solo é um processo lento, que leva muito tempo. Não tem como a gente observar a formação do solo, não. Assim. Por quê? Porque a formação do solo é um processo lento, acontece aos poucos. Nós não vamos conseguir perceber ali no mesmo instante, tá? Requer tempo para isso. Página 216. A importância das rochas. Então, nós temos os minerais e as rochas têm grande importância no dia a dia. Verdade? Muito bem. Eles são retirados do seu local de origem para a produção de diferentes materiais que podem ser usados de muitas formas. Então, nós temos aqui agora algumas maneiras. O que nós podemos fazer com essas rochas, tá bom? Então, nós podemos fazer o quê? Podemos fazer calçamento de ruas. Olha aí. Você já viu? Calçamento assim? Eu já. Mas tem outros tipos de calçamentos também, que é feito de rochas, tá? Então, pode ser feito o quê? Para ser transformado em material de construção, como cimento e vidro, e também para ser transformado em metais, como ferro e alumínio. Aí nós temos a sexta questão, que vai dizer: cite 2 usos das rochas. Cite 2 coisas que nós podemos fazer com as rochas. Coloquei o quê? Eu coloquei construção de casas e calçadas, tá? Mas aí você pode colocar outras informações. Página 217. Sétima questão. Qual é a importância dos minerais e das rochas? Vamos lá? Os minerais e as rochas são de grande importância para o dia a dia, pois eles são usados de diferentes formas, como para o calçamento de ruas e calçadas e na construção civil. Olha aí que interessante, né? Esses minerais e essas rochas são importantes. No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente costuma ver construções, não é verdade? Tudo que pertence às construções faz parte das rochas, né? Então, assim,
pois eles são usados de diferentes formas, como o calçamento, como as calçadas, são exemplos disso daí, tá bom? Oitava. A fotografia ao lado, que está aí no seu livro, tá bem ao lado, mostra a extração de minério de ferro. Extração, retirada, tá? Então, nós temos essa imagem aí que diz: extração de ferro no município de Itabira, Minas Gerais, em 2012. A. Que alterações foram feitas nesses ambientes para retirar minerais e rochas? O que foi que mudou, né? O solo foi escavado a grandes proporções. Então, teve que ter uma escavação aí. Teve que escavar para poder encontrar aí alguma coisa, né? Retirar esses minerais. Isso mesmo. B. Você acha que essa atividade pode trazer problemas ao ambiente? E quais? É uma resposta pessoal. Mas eu coloquei o quê? Pode acontecer a degradação do solo, a remoção dos animais desse local e das plantas, né? Vamos aqui com a tia. A partir do momento que alguém faz uma queimada em determinado local, esse local tinha muitas árvores. E nessas árvores tinham animais que habitavam esse local. Os passarinhos que gostavam de ir para essa árvore. Mas a partir do momento que aconteceu queimada nesse local, aconteceu a destruição das árvores, pronto, os animais foram embora, as plantas também foram embora, as plantas morreram. E aí esse solo ficou o quê? Degradado. Esse solo ficou acabado, né? Então, a partir do momento que ocorre uma queimada, ocorre a perca desse solo também. 9. Que materiais se originam de rochas e minerais na imagem ao lado? Nessa imagem aqui. O que é que se originou? Tá? Que materiais se originaram através desse mineral aí? Vamos ver? O cimento, o tijolo e o metal da ferramenta. Olha aí, ó. O cimento, o tijolo e o metal aqui, ó, dessa pazinha. Professor, isso daí tudo está relacionado aos minerais e às rochas? Sim. Tá vendo como é importante prestarmos atenção em tudo o que acontece ao nosso redor? Isso mesmo. E agora, meus amores, vamos relembrar que no dia 21 de setembro é comemorado o Dia da Árvore. Tão importante para o nosso planeta. A consciência de cada ser humano tem que começar cedo, desde pequeno, a preservar, a cuidar das nossas plantas. Então, eu deixo um recado para você. Se eu soubesse que o mundo acabaria amanhã, hoje plantaria uma árvore, tá? Martinho Lutero. Então, deixo esse recado para cada um de você. Um beijo bem carinhoso e até nossa próxima aula.